Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET final avaliativo de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Ô, gente, então aqui no PET avaliativo do terceiro ano, nós vamos começar falando sobre notícia e charge. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui, ó, que é uma notícia, e aí vem essa pergunta aqui, ó. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita, tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é uma notícia. O próprio iniciozinho aí do PET, né, essa introdução, já dá o spoiler, já conta pra gente que esse texto aqui é uma notícia, porque relata fatos que resultam no indiciamento de um fraudador. Então é só você marcar a letra B. Só que aqui embaixo pediu para você justificar a sua resposta, descrevendo as características do gênero. Então é para você colocar aí as características de uma notícia. Então eu coloquei aqui, ó, o gênero textual notícia tem como objetivo relatar um fato recente e relevante, através de uma linguagem padrão, porém clara e objetiva. Nesse gênero, o autor não emite suas opiniões, apenas relata o ocorrido. As notícias são veiculadas em jornais impressos, em rádios ou online. O título ou manchete apresenta um verbo no presente. O primeiro parágrafo, ou lead, deve responder às questões essenciais: o que, com quem, quando, onde e por quê. Na atividade 2, nós vamos falar sobre interpretação. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui, e aí vem essa pergunta, ó. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como... Então, nesse texto aqui, o narrador, a pessoa que está se comunicando, o interlocutor, está falando que ler jornais passados, né, de épocas passadas, é uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, porque é como se a gente fizesse uma revisita ao passado, como se a gente olhasse para as ruínas de uma civilização. Então a gente vai estar revivendo o passado, né? Então a gente vai refletir sobre o passado. Então ele acha que ler jornais antigos é uma experiência muito interessante. E a alternativa que reflete esse pensamento é a letra C, que o jornal é um instrumento de reconstrução da memória, né? Então, a partir do momento que você faz a leitura de jornais de épocas passadas, você vai ver o que estava acontecendo, quais que eram os valores, os problemas daquela época, daquelas pessoas e assim por diante. Então, o jornal aqui é compreendido como um instrumento de reconstrução da memória. Atividade 3. Analise as afirmativas sobre o modernismo brasileiro. Aí você tem essas 4 afirmações aqui, as 3 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. A primeira fala assim, ó, tem como marco inicial a Semana da Arte Moderna em 1922, é verdadeiro. A segunda, o objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural, também é verdadeiro. A terceira, unia artistas de vários segmentos. Sim, porque tinha literatura, tinha artes plásticas e assim por diante. E a questão 4 aqui, a afirmação 4, fala: tinha o objetivo de retratar somente os índios, devido ao viés nacionalista. Isso aqui não é verdadeiro. Nas obras do modernismo não eram retratados só índios, não. Eram retratados vários ícones, várias coisas que são relacionadas à temática nacionalista. Responda a alternativa que lista os itens corretos em relação ao modernismo. Então, os itens que estão corretos aqui é o 1, 2 e o 3. É o que está falando aqui na letra C. Então, você vai marcar a letra C. Agora, nós vamos falar sobre charges e tirinhas. Na questão 4, perguntou o seguinte:
Na tirinha abaixo, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos verbais e não verbais transmitem uma mensagem. Qual é esta mensagem? Aí os dois namorados estão conversando. Aí a moça fala: amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Ou seja, ela queria passar um tempo junto com ele, né, de forma romântica, para eles trocarem carinho e darem atenção, né, um ao outro. Aí ele fala, claro. E aí o que ele faz? Ele vai lá para o Facebook, lá para a rede social e curte ela, né? Então ele entendeu que curtir significava interagir com ela nas redes sociais. Explique o sentido construído na tirinha. Então é para você colocar aí o que você entendeu, né? O que essa tirinha aí quis demonstrar para nós. É o seguinte, o que a personagem queria era passar mais tempo, mais momentos de afetividade com seu par. Mas o que ele entendeu era que deveria interagir com ela em uma rede social. Isso revela uma crítica a um costume comum na atualidade. Muitas pessoas dão mais atenção para as interações e relações virtuais do que para os relacionamentos reais. Então, tira um printzinho aí para você copiar depois. 5. Leia a charge abaixo. Então, tem duas crianças aqui, né, perto de uma balança. Aí uma vai falar assim, cuidado, não pise nisso. Por quê? Minha mãe pisa aí e começa a chorar. Porque quando a mãe dela vê o próprio peso, ela fica insatisfeita, né? Devido aos padrões de beleza impostos pela sociedade. E aí a menininha entende que esse objeto aí é o que faz a mãe dela chorar. Aí vem a pergunta. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais. A insatisfação das pessoas com o peso. Existe um padrão de corpo estabelecido pela sociedade e muitas pessoas sentem-se na obrigação de segui-lo. Escreva um texto em que você fale das consequências de se seguir um padrão. Além disso, você deve falar sobre algumas estratégias para que possamos diminuir a gordofobia na nossa sociedade. Não fala qual que é o gênero textual que você tem que escrever. No meu caso aqui é um artigo de opinião. Então, coloquei aqui o exemplo para vocês e não necessariamente você tem que copiar o meu texto, não, até porque ele ficou um pouquinho grande. Você pode se inspirar, tirar ideias, tirar partes, resumir, fazer uma paráfrase do meu texto, porque na verdade ele é só um exemplo, né, para você se inspirar. Então, vou fazer a leitura do meu texto aqui para vocês. Pelo direito individual de decidir sobre o próprio corpo. Muitas pessoas se veem reféns de tentativas de se encaixar em padrões de beleza, principalmente relativos ao peso. A principal consequência disso, além dos efeitos sobre a autoestima das pessoas, é a negação absoluta da positividade em qualquer característica que esteja fora dos padrões, negando assim a beleza da individualidade e da diversidade. A ideia em voga na sociedade é a de que ser magro é bom, significa ser bonito, saudável e é um elogio, ao passo que ser gordo é ruim e é sinônimo de feiura, doença e é uma ofensa. Porém, ao ver uma pessoa magra, nenhum olho tem um scanner que possa determinar se aquela pessoa de fato está saudável. O mesmo deveria valer para a pessoa gorda. E também vale lembrar que não existe só a saúde corporal, existe também a saúde mental. Além do mais, só cabe à pessoa decidir sobre a própria saúde, os hábitos, a aparência, etc. Mas, ao gordo, esse direito de decidir individualmente sobre a própria vida é constantemente negado, uma vez que a sociedade está constantemente o fazendo se sentir inadequado, desprezado, inaceitável para os relacionamentos, para os lugares, para os eventos, para os tipos de roupas, para certas atitudes, para certas vagas de emprego, etc., fazendo com que ele sinta que não se encaixa, que não cabe, que não é bom, que é feio, que é doente, etc.
Portanto, para diminuir a gordofobia, primeiro é necessário desassociar a falta de saúde da imagem do gordo, já que saúde é algo individual, ou será que não existem magros doentes? Além disso, é necessário dar representatividade positiva aos gordos nas mídias e na publicidade. E por fim, é preciso que o problema da gordofobia seja discutido e levado a sério nas diversas esferas da sociedade. Então, vou voltar aqui para você tirar um print, para você poder analisar depois com calma as partes que você quer colocar no seu texto. Então, tira um print dessa parte aqui e tira um print aqui do finalzinho. Continuando. Agora nós vamos falar sobre a geração de 45. Embora nos PETs anteriores, o estudo tutorado não tenha ensinado direito nada para vocês aqui sobre a geração de 45, não. Porque, se eu não me engano, acho que foi no último PET, no PET 7, ou foi no 6 e no 7, não tenho certeza, mas em um dos dois últimos PETs, inclusive o texto principal que foi analisado como sendo representante da geração de 45, não era da escritora que foi mencionada lá como representante dessa geração, não. Foi colocado um texto lá atribuído a Clarice Lispector, e esse texto não é da Clarice Lispector, e ele não tem as características da geração de 45. Então, eu acho que, no caso aqui dessa questão, o PET está te cobrando um conhecimento que ele não te forneceu. Então, se você foi atrás, se você fez alguma pesquisa mais aprofundada sobre a geração de 45, então talvez você tenha autonomia para responder essa pergunta. Do contrário, você não vai conseguir responder isso aqui não, porque o PET não te ofereceu essas informações aqui não. Então, na verdade, isso aqui é um PET avaliativo, mas na verdade é um PET de pesquisa, né? Porque ele colocou aqui uma informação que você ainda não conhece, então você vai ter que correr atrás em outras fontes para você poder adquirir as informações para responder essa pergunta. E essas fontes não vão ser esses PETs aqui, ó, o 6 e o 7, não, porque lá não tem isso aqui. Lá não tem essas informações aqui. Isso aqui não foi ensinado para vocês no estudo tutorado. Então, no caso, você tem que pesquisar fora, né? Ainda bem que tem o canal da Dona Rita aqui para te dar a resposta certinha, né? Então, vamos aqui ao que interessa, né? Então, na questão 6, está perguntando o seguinte, ó. Observe as afirmações sobre a geração de 45. E aí é para você ver quais que são verdadeiras e quais que são falsas. A 1 tá falando assim, ó, que a geração de 45 surgiu com a revista Orfeu, de 1947. Aí você vai falar assim, essa aqui deve estar errada, porque se a geração é de 45 e essa revista foi veiculada em 47, então o ano tá errado, então essa aqui deve estar errada. Mas não, gente, é porque é o seguinte, a revista Orfeu, ela representa um marco de início dessa geração. Embora várias obras que seguiam as tendências desse movimento já tivessem sido produzidas antes de 1947. Então, eles chamam de geração de 45, é para colocar um número mais redondo, sabe? Mas, na verdade, antes de 47, a revista Orfeu realmente foi um marco de início dessa geração, né? Só que antes de 47, outros textos, né, outras obras já tinham essas tendências que foram associadas aí à geração de 45. De forma geral, então, essa informação aqui ela é verdadeira. A revista Orfeu realmente é associada ao início da geração de 45. A afirmação 2 fala o seguinte, ó, seu contexto histórico era a Segunda Guerra Mundial, né? Então tá falando que a geração de 45 se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. Aí essa aqui é falsa, por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Então, a maior parte do período em que se desenvolveu a geração de 45 aconteceu no contexto histórico da Guerra Fria e não da Segunda Guerra Mundial. Então, essa informação aí tá errada. A informação 3 aqui, ó. No Brasil, o período foi da redemocratização do país e a Era Vargas. A Era Vargas, na verdade, ela acabou em 1945. Depois da redemocratização, o Vargas foi eleito de novo, né, mais pra frente lá. A gente vai considerar que essa informação aqui ela é verdadeira também, porque
Em 45, terminou a Era Vargas e aí começou a redemocratização. Por causa dessa questão aqui da redemocratização, que foi o período em que realmente a geração de 45 se desenvolveu, a gente vai marcar que ela está certa, né? Porque, tipo assim, terminou a Era Vargas, aí entrou a geração de 45, então no fim dessa Era Vargas já começou a redemocratização e já se desenvolveu a geração de 45. Então esses fatos históricos aqui, eles estão realmente relacionados com essa geração. Então por isso que a gente vai colocar que essa aqui é verdadeira, tá bom? Na afirmação 4, tá dizendo o seguinte: o estilo formal marcado pela metrificação era valorizado. Essa informação aqui é verdadeira, porque a geração de 45 também é chamada de neoparnasianismo, devido à valorização da forma do texto, da métrica na poesia. Então, essa valorização aqui da métrica, né, da forma do texto, a escolha das palavras, do jeito com que as palavras vão ser colocadas no texto, realmente é uma característica dessa geração literária, tá? Então, essa aqui é verdadeira. E a 5 está dizendo que o movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade. Essa é uma informação verdadeira também. No texto Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que é uma obra dessa geração e foi estudada em um dos PETs, essa obra faz uma crítica à sociedade, à desigualdade social, ao abandono por parte do governo, com relação às pessoas que enfrentam a seca e a miséria no Nordeste, etc. Então, esse texto, né, o Morte e Vida Severina, um trechinho dele, foi abordado nos PETs que a gente estudou anteriormente. E a gente subentende lá uma crítica, né, ao abandono que os retirantes viviam, né, que as pessoas lá do Nordeste viviam e ficavam lá ao Deus dará, enfrentando as dificuldades da miséria e da seca. Então a gente subentende lá uma crítica, assim, aos problemas da sociedade, né? Então essa é uma maneira da gente comprovar que, pelo menos nessa parte, nessa questão aqui, o PET ou os PETs anteriores te forneceram alguma informação. De todo jeito, essa afirmação aqui é verdadeira. Só que aí tem um problema. A alternativa que a gente deveria marcar, então, teria que ser uma que falasse assim, ó, que somente 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. Só que aqui não tem essa alternativa para a gente marcar, né? A primeira fala que apenas 1, 2 e 5 estão corretas, só que a 2 não está correta. Na letra D também, ó, apenas 2 e 3 estão corretas, mas a 2 não está correta. Depois, 1, 2, 3 e 5 estão corretas, mas a 2 não está correta novamente. Então, a gente elimina a letra A, a D e a E. Então, ficam sobrando aqui a B e a C. A C fala que todas estão corretas, mas eu já acabei de falar que a 2 não está correta. Aí sobrou a letra B, que fala que a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Mas a 5 também está correta, por que ela não foi colocada aqui? Fica contraditório, fica estranho, né? Fica parecendo que a 5 não é verdadeira, que ela é falsa. Então, não tem nenhuma alternativa que a gente possa marcar aqui. Então, gente, você pode conferir com o seu professor, você manda essa dúvida para ele, sobre qual que ele quer que você marque aqui, sendo que não tem nenhuma alternativa correta, tá? Agora, se você não tiver acesso aí, e você não puder se comunicar com o seu professor, que eu acho difícil, né? Aí o que você vai fazer? Você vai escrever o seguinte, ó. Não tem nenhuma alternativa que possamos marcar. Então você deve escrever apenas 1, 3, 4 e 5 estão corretas. Você vai acrescentar uma alternativa aqui, ó. Se você quiser escrever letra F, e aí você coloca 1, 3, 4 e 5 apenas estão corretas. Aí você pode colocar isso e marcar. Ou então você escreve aqui desse ladinho aqui, ó, nesse espaço em branco, que as alternativas, né, as afirmações 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras, estão corretas, são corretas, tá? Porque dentro dessas alternativas aqui, não tem uma que encaixe todas as afirmações que são verdadeiras, né? Porque essa 2 aqui, eu não concordo, essa 2 aqui, ela é falsa, ela não é verdadeira, ela tá errada. Então, eu acho que você deveria conferir com o seu professor o que ele quer que você faça,
Mas, segundo o meu raciocínio, segundo a minha pesquisa, segundo o meu conhecimento, não tem nenhuma dessas alternativas aqui que encaixe, não, que esteja correta, totalmente correta para você marcar, não, tá certo? Até essa questão da Era Vargas aqui, ó, eu não sei se ela está muito correta, porque teria que colocar que era o final, né, o fim, o término da Era Vargas. Então, até essa 3 aqui, eu não sei se ela tá muito certa. Então, essa aqui eu fiquei com dúvida. Mas se eu fosse responder, se eu fosse aluna e eu tivesse feito a minha pesquisa sobre a geração de 45, eu iria escrever desse jeito, que não tem nenhuma alternativa correta e que as informações certas são a A1, A3, A4 e A5, tá? Então, vocês confiram aí o que seu professor quer que vocês façam, tá bom? Ou, na dúvida, você escreve do jeito que eu te falei, que só A1, A3, A4 e A5 estão corretas, tá bom? Muito bem, gente, então, a parte de atividades desse PET avaliativo aí do terceiro ano foi isso aí. Não tem mais coisas para responder, não, de português, não. Só que depois vem essa autoavaliação aqui, ó. E essa parte aqui também é obrigatória, todo mundo tem que fazer. Então, vou explicar o que você tem que fazer aqui, ó. Então, você tem esses itens aqui, ó, essas afirmativas, que são as habilidades, as competências que a gente esperava que vocês tivessem desenvolvido durante esse estudo remoto. Aí você vai fazer a leitura de cada um desses itens e vai marcar aqui na frente aqui, ó. Se você conseguiu aprender, se você conseguiu adquirir, desenvolver essa habilidade aqui, ó, se você tem esse conhecimento, aí você vai marcar sim. Então você consegue fazer isso aqui? Você tem esse conhecimento, esse primeiro aqui? Sim. Você marca aqui, ó, sim. Ah, dona, mais ou menos, eu aprendi isso aí, foi mais ou menos. Então, você vai marcar aqui, ó, em parte. Não, dona, eu não consigo fazer isso aí, eu não aprendi isso aí. Então, você vai marcar não, tá? E você vai fazer isso aí com todas as afirmativas que foram colocadas aqui nesse quadro. Se você for fazer na apostila, é só marcar um X. E se você for fazer no seu caderno, se você estiver copiando no seu caderno, aí você vai copiar esses itens aqui, cada um deles, e escrever na frente, sim, em parte ou não. Uai, dona, se eu escrever não, eu vou perder ponto? Eu vou tomar bomba? Eu vou repetir de ano? Não, gente, não tem nada a ver. Essas informações aqui são só para ajudar o seu professor, a escola, o sistema de ensino a organizar o próximo ano letivo. Porque aí a gente vai saber quais conteúdos, né, quais habilidades foram consolidadas, quais precisam ser revistas, quais alunos tiveram mais dificuldade nessa ou naquela habilidade, naquele conteúdo e assim por diante. Então, isso aqui é só para ajudar na organização do próximo ano letivo, tá? Pra gente ver o que vocês aprenderam, o que não aprenderam e assim por diante. Então, gente, é isso aí, né? Só você marcar se você estiver fazendo na apostila ou copiar e escrever aqui sim, em parte ou não, de acordo com o que você acha que tenha aprendido, tá bom? Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque o meu canal continua, tá? A gente finalizou aqui o estudo desses PETs, né? Mas eu vou continuar produzindo vídeos aqui para o canal sobre conteúdo de língua portuguesa e sobre outras coisas também. Algumas coisas mais divertidas aí pra gente se divertir. Tava pensando em fazer até uma live. O que vocês acham? Eu não sei fazer live, não, nunca fiz, mas esse recurso foi liberado para mim recentemente. Eu tava pensando em fazer um para ver como que funciona, tá? Mas tô com medo de não aparecer ninguém e eu ficar no vácuo. Então me dizem aqui o que vocês acham de fazer uma live. Sobre o que a gente falaria nela. No mais, gente, eu quero parabenizá-los, porque se vocês estão escutando essa mensagem, é porque vocês conseguiram concluir todos os seus PETs em 2020, então vocês são vencedores. Então, parabéns para vocês por todo o esforço, toda a dedicação, e vocês com certeza vão colher os frutos, né, desse empenho aí que vocês tiveram nesse ano. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve muito especial para o pessoal que assistiu e comentou nos meus 3 últimos vídeos. Nos vídeos de retrospectiva 2020 e no meu vlog de Natal. Depois vocês dêem uma olhadinha lá também. Então um salve aqui muito especial para Valdênia Storari, Rosane Cândida e Keilane Lane, um salve. É sério, Andresa? Um salve para você.
Samuel Felipe, Beatriz Afonso, que está sempre aqui no canal, um salve e um beijinho da Melissa. CSS Detup, um salve para você. Bruno José e Elza Souza, um salve, um abraço. Duciele 14 Oliveira, um salve para você. E também para Cauane Rodrigues, um abraço. Zilda Ferrares, um salve. Márcia Marcinha e Isabel Cristina Faria, um salve para vocês. Luan José, um salve. Camille Barbosa Vieira, um salve para você. Amanda Brilhante, um salve para você, um abraço. Ana Barreto e Guaxini 34, um abraço para vocês. Evelyn Cauane dos Santos, um salve, um abraço. Fabi Carla e Sub Demons BR, um salve para vocês. Irmãs Tubers 1210, um grande salve para vocês e também para a escola Josefina Vieira, um abraço para toda a galera daí. Cauã Gamer, um salve para você e também para o Eduardo Avelino, um salve também para a escola estadual Antônio Silva. Roberta do colégio Pedro Leza, um salve para vocês e também para Kedla Graziele e para o Alan Guimarães, um abraço. Cantinho do Saber, um salve para você e também para Célia Mendes, um abraço. E para todo mundo que está sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando, principalmente agora nos vídeos que não são dos pets. Eu vou tentar pegar os nomes para fazer o salve nesses vídeos diferentes, né, que não são dos pets, tá bom? Então, assistam meus vídeos, pessoal. Retrospectiva 2020 e o vlogzinho de Natal que eu fiz. E também continue acompanhando os vídeos aqui, além desses que são de correção dos pets, tá bom? Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!